Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua casa, sua família. Gostaria de convidar você nesse momento, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, a refletir comigo sobre uma parábola que Jesus contou há muito tempo atrás. Gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia e a refletir comigo sobre essa parábola, porque com certeza Jesus quer nos ensinar algo muito importante sobre a nossa vida aqui nessa terra, através dessa parábola. O texto que nós vamos ler se encontra em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13, que nos diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Bom, Jesus, ele vai contar essa parábola para aquelas pessoas que estavam à sua volta ali naquele momento, e também essa parábola serve para cada um de nós. Certa vez, Jesus estava num lugar pregando as boas novas do Evangelho e sobre o reino dos céus. Naquele lugar havia tantas pessoas que as pessoas estavam atropelando umas às outras, porque sempre onde Jesus estava havia uma grande multidão atrás de Jesus. Alguns com interesse de ouvir a palavra, outros com interesse apenas dos milagres de Cristo, outros querendo acusar Jesus por alguma coisa e achar nele uma falta para poder matá-lo. Mas as pessoas se aglomeraram e se ajuntaram, e umas estavam atropelando umas às outras. Jesus então começa a ensinar para aquela multidão valores do reino dos céus. E uma das coisas que ele ensina naquele dia, no meio daquela grande multidão, é que ele vai dizer assim: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, diante dos anjos que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos que está nos céus. Jesus estava pregando esse sermão para aquela multidão, falando sobre a importância de confessar Jesus diante dos homens. Anterior a essa palavra, Jesus estava dizendo: Não temei os que matam o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Mas temei aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Ele estava falando de Deus. Observa que Jesus diz que nós não precisamos temer o homem, mas nós precisamos temer a Deus. Porque Deus, além de matar o corpo, ele tem poder para lançar a alma no inferno. Logo em seguida, então, ele diz: Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos. Jesus está falando aqui sobre o dia do arrebatamento, quando ele virá nas nuvens e irá mandar os seus anjos vir nessa terra e recolher o seu povo. Aqueles que confessaram ele diante dos homens, mesmo colocando a sua vida terrena em risco, mesmo sendo ameaçados de morte, mesmo sofrendo perseguições e dificuldades, mas esses homens e mulheres que confessaram a Jesus diante dos homens, eles serão confessados diante dos anjos naquele dia. E os anjos então virá fazer a grande colheita do Senhor.
Observa que Jesus ele está explicando valores eternos, valores de vida eterna. Mas como eu disse, no meio daquela multidão, havia um homem que não estava prestando atenção no que Jesus estava ensinando. Havia um homem no meio daquela multidão que não estava interessado nessa palavra de Jesus. Ele não estava preocupado com a vida eterna. Ele não estava preocupado com a mensagem de vida eterna que Jesus estava pregando. Mas ele estava ali porque ele tinha outros motivos. E o motivo que trazia ali para ouvir a palavra de Jesus, para estar perto de Jesus, não era a vida eterna, mas era que Jesus resolvesse um problema que ele tinha e que ele estava atravessando. Jesus, um homem que fazia milagres, um homem considerado justo pelaquela sociedade, então ele pensou que aquele homem pudesse ajudá-lo a resolver o seu problema. E qual era o problema daquele homem? Aquele homem se aproxima de Jesus, como nós vimos aqui no texto. Ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu quero pedir ao Senhor que vá lá em casa e fala para o meu irmão para partir comigo a minha herança. Certamente aquele homem e o seu irmão estavam recebendo a herança do seu pai. Certamente seu pai havia falecido e tinha ido embora para a eternidade. E havia deixado todos os bens para trás, tudo aquilo que ele trabalhou, tudo aquilo que ele conquistou para trás. Mas agora, o seu filho estava dando prejuízo no irmão, pegando talvez mais do que era dele e dando prejuízo, calote no seu irmão. O seu irmão também, por sua vez, preocupado em apenas com esses bens terrenos, ele então chega até Jesus e diz: Senhor, aconselhe o meu irmão para partir comigo a minha herança. E aquele homem então não estava prestando atenção nas palavras de Jesus. Ele estava preocupado com as coisas terrenas. Estava esquecendo e deixando de ouvir o que era mais importante na vida de um ser humano, que é sobre a vida eterna. A sua mente estava ocupada com tantas coisas deste mundo, preocupada com as coisas deste mundo que passa. Havia acabado de passar por um processo de um exemplo, onde o seu pai havia falecido. E tudo aquilo que o seu pai havia lutado e dedicado toda a sua vida, agora tinha ficado para trás. Mas embora aquele homem passasse por isso, passasse pelo processo do velório do seu pai, percebesse que o seu pai havia falecido e deixado todos os seus bens para trás, mas aquele homem ainda assim não refletiu sobre a verdade dessa história, sobre a verdade dessa situação, de que ninguém vai levar nada deste mundo. Não, embora você pode lutar, você pode trabalhar e dedicar o máximo que você puder, mas ninguém vai levar nada deste mundo aqui. Ninguém é dono de fato de nada aqui. Mas aquele homem não aprendeu essa lição. E ele então chega para Jesus e diz: Senhor, fala com meu irmão para partir a herança comigo, eu estou tomando prejuízo. Ao invés de prestar atenção nas palavras de vida eterna que Jesus tinha para dar para aquele homem. Talvez você também seja uma pessoa assim. Talvez você está tão preocupado com as coisas deste mundo. Talvez você está passando por um processo no juiz. Talvez você está passando por uma situação em que as pessoas estão dando prejuízo para você. E eu não sei o que está acontecendo. Mas talvez você está tão envolvido com as coisas deste mundo, que também, ocupado com as coisas deste mundo, talvez quando você vai até Jesus e ora e fala com Ele, ao invés de você ouvir as palavras de vida eterna que Ele tem falado, você está tão ocupado com as coisas terrenas que você tem deixado de valorizar e de ouvir as palavras de vida eterna, preocupados com as coisas deste mundo. E nós também já passamos por vários exemplos de parentes, de amigos, que se foram embora. E toda a sua riqueza, tudo aquilo que eles dedicaram tanto e que passaram a vida toda dedicando, agora não puderam levar para a sepultura. Jesus, ele conta para aquele homem algo muito interessante. E Jesus, então, ele vai dar uma resposta para aquele homem, dizendo assim: Mas Jesus lhe respondeu: Homem,
quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Jesus disse para aquele homem assim: homem, quem disse para você que eu sou partidor de terra? Quem disse para você que eu vim aqui para repartir a herança dos outros? Meu pai não me enviou aqui na terra para ser partidor, para dividir herança de ninguém. Você não está entendendo por que eu vim aqui? E aí Jesus então vai dizer para aquele homem, ensinar para ele uma lição muito interessante, porque Jesus vai dizer para ele assim: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Cuidado, você está achando que a sua vida, ela depende da quantidade de bens que você possui, mas não. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas é muito mais do que isso. Quantas pessoas têm muitos bens, mas estão infelizes, desistindo da vida, porque colocaram a sua esperança nessas coisas, mas isso não trouxe felicidade, porque a vida de um homem, a vida verdadeira de um homem, não consiste na abundância de bens que ele possui. Do que adianta ter muita coisa, mas não ser feliz? Muitos estão correndo atrás de tantas coisas neste mundo, e estão conseguindo, mas quando chega lá na frente e consegue, fica triste, não sabe o que fazer, desiludidos com a vida, porque a sua vida não depende de bens que você possui, não depende da quantidade de bens que você tem, se é pouco, se é muito. E aí Jesus então, ele vai contar para aquele homem uma parábola, e ele vai dizer para aquele homem assim: certa vez, um fazendeiro plantou muito no seu terreno, e aquele ano foi um ano de uma colheita grande. E aquele fazendeiro então colheu tanto, que ele se viu num problema. Porque é assim, se a gente tem pouco, a gente acha que é um problema, mas também se a gente tem muito, acaba também se tornando um problema. E aquele homem então se viu diante de um problema, porque havia colhido muito, mas não tinha onde colher e guardar todos os bens que ele havia colhido, todas as suas riquezas, toda a sua colheita. E aquele homem então decidiu, de uma maneira inteligente, ele disse assim: eu vou quebrar tudo e vou construir os meus celeiros maiores, vou fazer tudo maior. E aquele homem então foi, quebrou todos os seus celeiros, construiu todos maiores, e conseguiu guardar toda a sua colheita e depositar os seus depósitos, a sua colheita naqueles depósitos que ele havia feito. Quando aquele homem acabara de guardar todos os seus bens naquele depósito, ele disse para si mesmo: alma, alegra-te, fica tranquila, arregala-te, porque agora eu tenho bens para muitos anos, eu não tenho mais com o que me preocupar, porque eu já resolvi o problema da minha vida, porque agora eu já consegui acumular muitos bens para mim. Então eu não tenho mais com nada que se preocupar. Eu não tenho mais problema. E aquele homem então, naquele momento quando ele disse consigo mesmo que agora estava tranquilo, que havia adquirido muitas coisas, que os seus bens agora estavam seguros, guardados, e que ele agora poderia descansar e ficar sossegado. De repente, Deus disse para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quem vai ficar com tudo que você preparou? Aquele fazendeiro da parábola de Jesus, ele ouviu Deus dizer para ele que ele era louco, e Deus disse para aquele homem: louco, você é louco, cara, louco, essa noite te pedirão a tua alma, essa noite você vai morrer. E o que você preparou, esse depósito que você guardou, esse tesouro que você guardou, as suas riquezas, vão ficar para quem? Vão ficar para quem? Eu quero dizer para você que um dia, alguém vai usar a sua roupa. Um dia, alguém vai usar a sua cama. Um dia,
alguém provavelmente vai usar o seu carro. Provavelmente um dia alguém vai morar na sua casa. E eu posso garantir que não foram aqueles que construíram ela. Você construiu e você ama ela, mas um dia alguém vai tomar posse dela no seu lugar. Sabe por quê? Alguém vai desfrutar dos seus depósitos e daquilo que você guardou. Assim como o pai daquele jovem havia lutado a vida inteira para adquirir o seu bem, mas agora faleceu e deixou a sua herança para causar briga entre os seus irmãos. Foi embora e não levou nada. Agora, os seus filhos, cometendo o mesmo erro, estão brigando por causa de uma herança e por causa de bens e deixando de prestar atenção nas mensagens de Jesus de vida eterna. E agora, aquele jovem passando pelo mesmo processo, eu quero dizer para você que a nossa vida passa. Passa. Sabe? E Jesus e Deus não está chamando aquele fazendeiro de louco porque ele trabalhava. Não. Jesus não está chamando aquele fazendeiro de louco porque ele administrava aquilo que ele achava que era dele por algum tempo. Não. Ele não chamava aquele homem de louco porque ele plantava, porque ele tinha esperança de colher. Não, ele não era louco por isso. Mas aquele homem foi chamado de louco por Deus porque ele só passou a vida inteira só pensando nisso. A loucura daquele homem não estava em trabalhar, não estava em plantar, não estava em administrar. Mas a loucura daquele homem estava em pensar que a vida se resumia apenas nisso. Que a vida consistia apenas disso. E de investir todo o seu tempo, todo o seu esforço somente para as coisas deste mundo, sendo que ele não ia levar nada. Jesus está ensinando para aquele jovem que estava no meio daquela multidão que ele era louco. Você é louco. Você é louco porque eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando de me confessar como seu Senhor, para que no dia do arrebatamento eu confesse você diante dos anjos e os anjos venham buscar você. Você é louco porque eu estou falando de vida eterna e você está preocupado com herança. Você é louco porque eu estou querendo te dar o maior bem que um homem pode ter nesse mundo, que é a vida eterna. Que a traça não destrói, que a ferrugem não destrói, que ladrão não rouba. Eu estou querendo dar para você de graça a salvação, mas você é louco, porque você não quer, está rejeitando a salvação, as palavras de vida eterna, por causa de coisas materiais, de bens materiais. E Deus então está chamando aquele homem de louco por isso. E Jesus então continua contando a parábola, e ele diz assim: assim é o que o entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Escute aqui, deixa eu dizer para você uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Quero dizer para você algo, e presta bastante atenção no que eu vou dizer. Não está errado a gente trabalhar? Muito pelo contrário, é nosso dever trabalhar. Não está errado em administrar? Mas eu quero dizer para você que nada disso é seu. Que é loucura passar a vida inteira pensando apenas nessa vida terrena, nessas coisas terrenas. Jesus havia pregado para aquele homem falando que quem confessasse ele diante dos homens, mesmo correndo risco de vida, mesmo tendo a sua vida terrena ameaçada, ele iria confessar essas pessoas diante dos anjos no dia da sua volta. Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Esse dia está para chegar. O dia em que o Senhor virá nas nuvens e todo olho verá. Todo olho, diz a Bíblia. E eu creio nas Escrituras. Esse dia está para chegar quando Ele virá nas nuvens e Ele vai confessar o nosso nome, o seu nome diante dos anjos, se você fizer um compromisso com Ele. E os anjos virão aqui te buscar. E você vai estar morando com Ele por toda a eternidade. Mas, até que aquele dia chegue,
eu quero dizer para você, informar para você algo. O inimigo, o diabo, ele sempre vai querer negociar com você. Ele sempre vai querer te ameaçar que se você for fiel a Deus, você vai perder bens. Ele vai dizer para você que se você não fizer o que ele está mandando, se você não aceitar as regras que ele está propondo daqui para frente, você não vai ter direitos disso ou daquilo outro. Talvez você chegue até o ponto de perder sua casa. E quem sabe, se nós chegarmos a estar vivos até nesse tempo, que não está longe, vai chegar um dia em que ele vai querer matar aqueles que servem ao Senhor Jesus. Vão ameaçar você de morte, dizendo que você não pode servir a Deus, querendo que você negue a Jesus. Mas lembre-se do que Jesus acabou de nos dizer. Não tem mais o homem que pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada. Mas temei a Deus, que além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. De tudo que nós devemos temer nessa vida, nós devemos temer a Deus. Apenas a Deus. E eu quero aqui usar essa parábola para falar para você algo que eu senti no meu coração nessa manhã. Eu quero dizer para você, ouve a palavra de Jesus. Atenta para aquilo que Jesus está te dizendo. Confessa Jesus como seu Senhor diante dos homens. Não tenha medo. Não tenha vergonha de dizer que é cristão. Pensa na vida eterna. Não renuncie Jesus por causa da herança que você tem. Não deixe de ter a vida eterna por causa da sua casa. Não venda o direito da primogenitura, a salvação, a vida eterna por um prato de lentilha. Porque você pode matar a sua fome hoje, mas amanhã você vai ter fome de novo. É passageiro. Quantas pessoas estavam cheias de glórias, de fama, de dinheiro, sucesso, mas que acabaram, foram embora e quase ninguém mais está falando sobre eles. Muitas pessoas não se lembram dos famosos do passado. Eu quero dizer para você que você precisa ouvir a voz de Jesus, entregar sua vida a Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confesse Jesus como seu Senhor. Não tenha vergonha diante dos homens. Não troque Jesus por nada neste mundo. Não troque Jesus pelas suas terras. Não troque Jesus pelas paixões da sua carne. Não troque Jesus por causa da sua casa. Não troque Jesus por causa dos seus filhos. Não troque Jesus por causa dos seus pais. Não troque Jesus por causa dos amigos. Não troque Jesus por causa das suas próprias vontades, dos seus desejos carnais, que Ele não aprova. Pensa nisso que eu estou te dizendo. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, mas a vida de um homem consiste em confessar Jesus como seu Senhor. É disso que consiste a vida de um homem. A riqueza de um homem, na verdade, não está nos bens materiais. A riqueza de um homem está no que ele possui aqui dentro. Dentro da alma, dentro do coração. Porque essa riqueza ninguém pode tomar de você. É por isso que Jesus ele vai contar outra parábola dizendo que certa vez um homem foi num campo e encontrou um tesouro escondido. Ele volta para sua casa alegre, feliz, sorrindo e vende tudo que tem para adquirir aquele tesouro escondido. Sabe por que ele fez isso? Porque ele descobriu que tudo que ele tinha na vida, aquele tesouro que ele encontrou valia mais do que tudo que ele possuía. Valia a pena abrir mão de tudo que ele tinha para possuir aquele tesouro que ele encontrou. E sabe quem era aquele tesouro? Aquele tesouro é Jesus de Nazaré, o Cristo confessado por Pedro, o Filho de Deus, aquele que veio e morreu na cruz do Calvário para te dar e para me dar
o direito de vida eterna. Não troque Jesus por nada. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não deixe de ouvir Jesus. Não deixe de buscar Jesus por causa dos seus afazeres e por causa das coisas deste mundo. Busque Jesus enquanto é tempo, porque este mundo está caminhando para um desfecho final. Este mundo está caminhando para presenciar algumas coisas muito difíceis, sim, mas vai presenciar e todo olho verá Jesus Cristo vindo nas nuvens para buscar o seu povo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que você possa dar valor, ouvido, o que eu acabei de dizer para você. Que Deus te abençoe, você e a sua casa.